Então, vamos falar das doenças causadas por protozoários. Então, já vimos algumas características dos protozoários, então vamos falar um pouquinho das doenças. A primeira doença é bem conhecida, que é a amebíase, a famosa ameba, tá? Essa amebíase, ela é confundida, né, com verme. Algumas pessoas dizem que é verme, algumas pessoas realmente acreditam nisso, mas a ameba, na verdade, é um protozoário. E qual a diferença entre um verme e um protozoário? São seres diferentes, tá? Então, são indivíduos totalmente diferentes. É como a gente está comparando um vírus e uma bactéria. São indivíduos diferentes, tá? Então, a ameba é causada por um protozoário, que é a Entamoeba histolítica. Porém, essa Entamoeba histolítica não é o único tipo de ameba que nós temos. Nós temos outros tipos, a Entamoeba histolítica seria a mais comum, da mesma forma que a gente também tem alguns tipos, né, que não causam sintomas, como a Entamoeba banana, por exemplo. Ela não causa sintomas. Algumas vezes, né, a pessoa faz o parasitológico de fezes, consegue visualizar os cistos da ameba, mas aí o médico, né, diz, não precisa tratamento, né, realmente. Esse tipo de ameba não causa sintomas, mas a histolítica sim, tá? Então, o período de incubação da entamoeba histolítica é de 2 a 4 semanas, podendo variar, né? Então, o período de incubação considerável, né, pode chegar até um mês. E a transmissão se dá por ingestão de água ou alimentos contaminados. Contaminados com o quê? Com os cistos, que nós estudamos, tá? Então, o cisto é a forma de resistência ou forma inativa do protozoário. Então, são esses cistos que ficam na água que é possível, né, ocorrer a transmissão para uma pessoa. Os sintomas em uma pessoa, né, tem aí febre, calafrios, dor abdominal, diarreia, distensão abdominal, flatulência. Para quem não sabe o que é flatulência, são gases. E o que seria de mais grave na doença seria a possibilidade de ocorrer amebíase extraintestinal. O que isso significa? A ameba, normalmente, ela se localiza no intestino, mas é possível que ela migre e se instale em um outro local, em um outro tecido, em um outro órgão. Se isso acontecer, aí já se torna um pouco mais grave, porque o diagnóstico vai ser mais difícil e o tratamento também, dependendo do local onde essa ameba se encontra. Aqui nós temos o ciclo, certo? Então, aqui a gente vai ver como é que ela entra no nosso corpo e para onde é que ela vai. Então, aqui, o homem, né, vamos aqui para a setinha, né, vai ocorrer a ingestão pelo homem. Como eu falei, o homem adquire através da ingestão de água ou alimentos contaminados com o cisto, porque o cisto é a forma de resistência. Então, esse cisto, ele consegue viver, né, ele consegue ficar ali no alimento, na água, por um certo tempo, até, né, que se tenha ingestão. Ingeriu, vai para o intestino delgado e ocorre o desencistamento. Seria o que é isso? O desencistamento vai deixar de ser cisto e vai se tornar trofozoito, porque o trofozoito é a forma ativa do protozoário. Então, esses trofozoitos, eles invadem a parede intestinal, tá? Para poder se alimentar de células da mucosa intestinal e de hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Então, eles vão invadir essas paredes para poder se alimentar. Enquanto eles se alimentam, eles também vão reproduzir. E aí, alguns desses protozoários vai sintetizar um envoltório proteico. O que isso significa? Sintetizar seria produzir. Vai produzir um envoltóriozinho proteico, né? Ou seja, vai formar cistos, tá? Alguns deles vai formar cistos ainda no intestino. Esse cisto, quando se forma, ele possui um único núcleo. Mas a ameba tem uma característica. Depois do cisto formado, ocorre a divisão do núcleo. E aí se chama de cisto tetranucleado. Tetra são quantos? 4. Ou seja, não tem 4 núcleos, tá? Então, isso aí é um cisto tetranucleado. Esse cisto tetranucleado sai junto com as fezes, cai no solo, contamina a água ou alimento que alguém vai ingerir. Se a gente está considerando que o cisto tem 4 núcleos e uma ameba possui apenas um núcleo, quando o homem ingere esse cisto com 4 núcleos no intestino delgado vai dar origem a 4 amebinhas, certo? Então, de um cisto, como ele tem 4 núcleos, quando se tornar trofozoito, já vai dar origem, né, aí a 4 amebas de uma única vez. Aqui nós temos um desenho, tá? Que é a mesma ideia do que a gente estava falando, só que está em forma de desenho. Então, aqui nós temos, né, um cistozinho com 4 núcleos, contamina água ou alimento, alguém ingere,
vai para o intestino, e aqui está mostrando, ó, o cisto com 4 núcleos, ao se tornar trofozoito, que é a forma ativa, se torna 4 trofozoitos, tá? Então, aqui está mostrando um trofozoito já adulto. Esse trofozoito ele vai se alimentar, ele vai reproduzir, e alguns desses trofozoitos eles se tornam cisto novamente. Eles formam um envoltório proteico, que vai formar um cisto, inicialmente com um núcleo, e esse núcleo ele vai dividido na origem a 4 núcleos, que é o cisto tetranucleado, que aí o ciclo se repete, né? Contamina água ou alimento, que alguém vai ingerir, que vai para o intestino delgado, que dá origem ao trofozoito e assim vai.